o Bitcoin e o mercado tiveram um dia de alta nesta quinta-feira. O motivo chega a ser até engraçado. Vou falar disso nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, análise dos eventos macroeconômicos e geopolíticos que mexeram com os mercados hoje. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, primeiramente, convido você a deixar o seu comentário neste vídeo. Se você tem alguma dúvida, quer que eu tire a sua dúvida, deixe aí nos comentários, vou responder todo mundo. Se você quer que eu analise alguma criptomoeda, deixa aí nos comentários, vou responder todo mundo, tá? E se você quer receber notícias e informações importantes para o mercado em primeira mão, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram. O link vai estar fixado no primeiro comentário deste vídeo. E se você estiver na televisão, você pode escanear esse QR Code que está aparecendo aqui na tela com o celular que você vai parar lá no nosso canal no Telegram. É gratuito. E dito isso, meus queridos, bora falar do que andou acontecendo com o Bitcoin nesta quinta-feira. Já ia falar que era segunda-feira, né? Mas, pessoal, o Bitcoin tendo um dia de alta nesta segunda-feira, fechou aí com mais de 3% de alta, quase 3,5% de alta, só que nos últimos dias é aquela velha história, pessoal. O Bitcoin está andando de lado, tá? Se a gente olhar aqui o que está acontecendo nos tempos gráficos menores, a gente vê que ele estagnou aqui numa faixa de preço, nessa região aqui entre os 60 e os 65 mil dólares, tá? Por enquanto, é a faixa de preço aí que a gente já tinha alertado nos últimos dias, desde que o Bitcoin fez aquela queda forte, que ele deveria parar aqui por enquanto, tá? E aconteceu. Por enquanto, o Bitcoin está estável em cima da região de suporte e para os próximos dias o cenário mais provável parece ser o Bitcoin continuar aqui nessa faixa dos 60, 63, pode até no 65 ali, sem problema que tá normal, tá? Mas não se enganem, meus amigos, porque nos tempos gráficos maiores a situação não é boa, tá? Nos tempos gráficos ali semanal, até mesmo no diário, a gente vê padrões gráficos que apontam para 50 mil dólares. E se eu tivesse que resumir a situação do Bitcoin no momento, eu diria que para os próximos dias ou horas parece ser mais provável o Bitcoin ficar estável nessa faixa dos 60 mil dólares, 63, 64, 65, mas para as próximas semanas ou meses, o cenário mais provável parece ser o Bitcoin buscar a região dos 50 mil dólares ou até abaixo. Tá? Os 50 mil dólares é o alvo daquela cunha ascendente que rompeu para baixo, e também daquele topo duplo que foi rompido. Tá? Aquele topo duplo ele tem dois alvos. Tem um alvo conservador, que é em 50 mil dólares, e tem o alvo mais, vamos dizer assim, mais ousado, que está ali nos 45. Tá? Então tem espaço para o Bitcoin cair, segundo a análise gráfica. Mas isso aí seria para as próximas semanas ou meses. E vocês podem me perguntar, mas Tainan, qual o motivo dessa alta? Né? A gente vê que o Bitcoin ele começou o dia ali meio com o mercado desanimado, em queda, tá? E a gente teve uma mudança ali, principalmente a partir das... Estou no gráfico aqui da corretora, vou colocar aqui no gráfico da Bitstamp, porque parece que a corretora não está funcionando bem essa outra aqui, tá? Mas a gente vê que a partir ali da parte da tarde, né, a partir das 13 da tarde, a gente teve o Bitcoin subindo forte, principalmente às 13 no horário de Brasília. Ele subiu mais de 1,5%, ou seja, praticamente metade da alta de hoje foi naquela hora. E a explicação disso vem das notícias que mexeram com os mercados. Tá? Se a gente for lá para o SP500, a gente vê que ele também teve uma alta forte ali às 13 horas no horário de Brasília. Né? A gente vê que tem uma certa coincidência que os mercados eles começaram a andar a partir daquela hora, e a explicação está lá no canal do nosso Telegram, tá? Lá no nosso canal do Telegram a gente mostra aqui o que andou acontecendo nesta quinta-feira, que fez com que o mercado mudasse de uma hora para outra, tá? Na parte da manhã, meus amigos, a gente tinha notícias aí que estavam assustando o mercado, né? O dia começou com notícias de que o Irã dizendo que não iria recuar e que ameaçava uma resposta severa caso os Estados Unidos agissem, né? E aí o mercado já começou o dia tenso, uma leve queda ali nas bolsas. Também teve notícias aí de que o combustível pode subir. Mais executivos do setor de combustível alertaram a Casa Branca. E ali às 9h30 da manhã, por volta das 9h20 e pouca, 9h22 da manhã, Trump fez um post na rede social dele, a Truth Social, dizendo que os Estados Unidos iriam
fazer uma operação militar com muita força esta noite, de hoje, né? O Trump, quando ele fala isso, quando ele começa o dia falando essas coisas, você pode saber que ele vai mudar até o final do dia, tá? E não deu outra, meus amigos. Pouco depois, algumas horas depois, Trump apareceu dizendo que... deixa eu ver aqui. Primeiro saiu a notícia de que teve uma situação lá no Pentágono, né? Mas enfim, isso aí não foi a notícia relevante do dia. Às 13h30, por volta das 13h30 da tarde, o CENTCOM, né, que é o Centro de Operações dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, de comando militar, ele fez uma publicação dizendo que o Estreito de Hormuz estava novamente aberto para navegação. Né? Isso aí é uma coisa meio estranha, né? Eles falarem isso porque quem que vai decidir isso aí, na verdade, é o Irã, tá? Enfim, depois, ali às 14, por volta das 14h30, Trump soltou que ele cancelou os ataques e apontou sinais de negociação, tá? Donald Trump afirmou que os ataques que estavam programados para essa noite foram cancelados e ele disse que as discussões e pontos finais de um possível acordo de paz já teriam sido aprovados pelas partes envolvidas, tá? E nisso aí o mercado foi a loucura, Bitcoin subiu, bolsas americanas subiram, depois apareceu notícia de Irã e Israel negando a existência de um acordo, como sempre acontece isso, tá? O Trump fala alguma coisa, depois alguém vai lá e contradiz ele, é uma loucura acompanhar essas notícias, tá? E depois saíram notícias ali por volta das 14 da tarde do Irã também sinalizando avanço. Saiu na mídia Fars, né, que é uma mídia iraniana, dizendo que o Irã ainda não deu uma resposta final sobre a questão do acordo de paz. No entanto, a agência Fars afirmou que os Estados Unidos aceitaram o texto apresentado pelo Irã. E isso aí aumenta as chances de aprovação, tá? Então a gente vê que parece que está tendo sim uma conversa. Só que é bem questionável essas conversas, porque desde a primeira semana que esse conflito está em andamento, toda semana aparece uma notícia dessas, de que está tendo um acordo e nunca dá em nada, tá? Depois saiu a notícia de que o acordo entre os Estados Unidos e Irã já pode ser assinado na próxima semana, isso saiu na CBS, tá? E aí o mercado ficou animado, né? Trump, inclusive, chegou a declarar hoje que o conflito com o Irã terminou, tá? Ele falou que os Estados Unidos encerraram o conflito com o Irã e declarou que Teherã concordou em nunca desenvolver armas nucleares. E isso aí, meus amigos, deixou o mercado bastante animado. Essa reviravolta explica por que o mercado, que estava em queda nos últimos dias, virou para alta hoje com a expectativa de uma melhora. Enquanto isso, o petróleo despencou hoje, meus amigos. O barril do petróleo Brent bateu abaixo de $90 aí pela primeira vez desde abril, tá? Então a gente vê que o mercado ele está comprando essa narrativa de que o conflito entre Irã e Estados Unidos está quase sendo encerrado, que o Estreito de Hormuz vai ser reaberto. Eu particularmente tenho minhas dúvidas, pessoal. Primeiro porque desde a primeira semana, como eu já disse, estão ocorrendo negociações, tem notícias de negociações e essas negociações sempre acabam fracassando, tá? Então é uma coisa assim que a gente olha sem muita esperança, né? Mas o mercado está comprando essa narrativa. O petróleo andou caindo forte, mesmo com dados ontem mostrando os estoques de petróleo dos Estados Unidos diminuindo. Tá? Quando a gente olha aqui o DXY, a gente vê que ele teve uma queda forte hoje. Por quê? Porque quando você tem o preço do petróleo caindo globalmente, isso indica que a inflação pode arrefecer. Se a inflação arrefece, os Estados Unidos não precisam manter juros tão altos. Isso fez também os rendimentos dos Treasuries cair. Geralmente, na maioria das vezes em que os rendimentos dos Treasuries caem, isso indica que o governo dos Estados Unidos vai pagar menos ali para se financiar. Então isso torna os títulos americanos menos atrativos. Então os investidores eles acabam saindo de dólar e indo para outros ativos que são alternativos ao dólar, moedas de países emergentes, ouro, prata, metais, tá? Isso explica por que o ouro hoje, o ouro que estava caindo forte nos últimos dias, subiu hoje. O dólar se enfraqueceu com a queda dos rendimentos dos Treasuries, tá? Bolsas simplesmente dispararam. O Nasdaq, que estava caindo forte nos últimos dias, fechou hoje com mais de 3% de alta. O Dow Jones com quase 2%, que é uma alta muito forte, tá? Mas assim, pessoal, sinceramente, a opinião sincera sobre isso,
eu sou muito cético em relação a um acordo entre Estados Unidos e Irã, tá? Por mais que o mercado compre essa narrativa, eu não sei, eu não vejo, eu não acredito muito, porque até agora nada deu muito certo, né? Nada desses acordos. Esta semana mesmo, estava havendo escaramuças aí entre Estados Unidos e Irã, novamente, tá? Então, é muito difícil aí de a gente acreditar que isso realmente está caminhando dessa forma aí que o mercado está comprando. Mas enfim, né? O mercado acredita nisso, então não tem muito o que fazer, tá? Só estou passando as informações. Passo lá no canal do Telegram as notícias quando elas saem, porque, né, mesmo que a gente não acredite, a gente tem que tentar transmitir a informação de forma mais neutra e rápida possível, tá? Hoje a gente teve dados de inflação ao produtor dos Estados Unidos, a gente teve uma surpresa muito ruim no dado de inflação ao produtor de maio, o índice cheio, ele subiu 1,1%, a expectativa era que ele subisse 0,7%, isso é um péssimo sinal. Mas o núcleo, por um outro lado, ele caiu da expectativa. Ele não caiu, né? Ele subiu menos do que o esperado. A expectativa era que ele subisse 0,5% em maio e ele subiu 0,4%. Isso aqui sinaliza para o mercado de que talvez a inflação que a gente esteja vendo ali seja só por causa de energia. Afinal, o índice cheio do índice de inflação, ele geralmente considera custos com energia, né, combustíveis, alimentos, que são coisas que podem ser afetadas por questões climáticas ou por conflitos geopolíticos, como está acontecendo com o preço do petróleo. O petróleo sobe, a energia sobe de uma vez por todas nos Estados Unidos. Tá? Isso faz com que esse dado suba, mas a inflação mais preocupante é a do núcleo, porque ela é uma inflação que tem mais da ação humana do que de eventos que podem mudar de uma hora para outra. Por isso que ela é mais importante. Tá? Então a gente teve uma surpresa ruim e uma surpresa boa. O que está puxando a inflação para cima por enquanto parece ser só a questão do conflito lá, do fechamento do Estreito de Hormuz, coisa que em algum momento pode acabar sendo resolvido, né? Inclusive hoje o mercado entendeu que isso vai ser resolvido. Não sei, né, pessoal? Pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram mais fortes do que o esperado. A expectativa era que 220 mil pessoas precisassem recorrer ao seguro por pedido de desemprego, ao pedido por seguro-desemprego nos Estados Unidos, e vieram 229 mil, 9 mil abaixo, acima do esperado. Isso sinaliza que talvez o mercado de trabalho americano, agora em junho, esteja arrefecendo. Tá? Então isso é um dado que, teoricamente, ele é bom para o Fed, porque sinaliza que talvez o Fed não tenha que subir juros, já que a atividade econômica está arrefecendo. É lógico que esse dado sozinho ele não vai fazer o Fed chegar nessa conclusão, mas é um dado que, somado a outros, pode ajudar a gente a não ter alta de juros. Então, eu diria que os dados foram até bons e isso explica em parte a alta que a gente teve hoje. Tá? A gente teve também mudanças drásticas nos indicadores de sentimento, meus amigos. O long short rate, que estava acima de 2 até ontem, agora está em 1,6 aproximadamente. O funding rate ficou negativo, mostrando que a galera está tendo que pagar para manter posição alavancada, apostando na queda. Tá? Então, a gente está vendo aí vários sinais de que o mercado pode ter mudado, os investidores podem estar virando para apostar na queda e geralmente o mercado faz o contrário. Tá? Então, estou vendo aí alguns sinais de que talvez o mercado pode voltar a subir e a gente também não pode deixar de falar da situação dos indicadores ali do Fear and Greed Index, que continuou estável hoje, tá? Ele não caiu ou subiu, apesar da alta do mercado, apesar da melhoria de expectativa. Isso quer dizer que talvez tenha espaço para o Bitcoin dar um repique para cima nos próximos dias. Não estou dizendo que o Bitcoin vai a 100 mil dólares, nada disso, mas talvez ir ali nos 65 ou testar níveis ali de resistência, tá? Não seja impossível. É lógico que tudo também vai depender do Trump, do humor dos iranianos também, que muda a cada minuto. E a gente não pode deixar de atualizar o que aconteceu nas altcoins. Afinal, muitas delas se beneficiaram desse movimento de virada do mercado hoje. Tá? Quando a gente vai lá para o gráfico da Ethereum, né, uma principal criptomoeda aí depois do Bitcoin no mercado, teve um dia de alta, tá? O Ethereum subiu aí 3,2% menos do que o Bitcoin fechou no dia. E a gente vê aqui que, apesar de tudo, a Ethereum ela rompeu para baixo suportes nos últimos dias e agora ela tem resistências fortes. A região dos 1.800, que foi um suporte importante, agora é uma região de resistência. Tá? Então, se ela tiver que subir, os 1.800 pode ser uma região boa para voltar a vender. Tá? Então, essa é a minha visão para a Ethereum. A tendência dela segue sendo de baixo. O gráfico segue indicando que para as próximas semanas
ou meses, é bem provável que a gente vai ver a Ethereum na região dos $1.100. Solana, meus amigos, subiu hoje também, tá? Subiu mais de quase 6%, né? Porém, a gente vai para os tempos gráficos menores aqui, a gente vê que ela pode estar formando um padrãozinho, tá? Se ela conseguir romper para cima essa região ali dos $68.000, aí ela pode formar um fundo duplo com alvo ali na região dos $74. Tá? Ainda não rompeu, mas fiquem de olho, porque se ela romper, ela pode fazer esse movimento para cima. Mas atenção, porque a tendência dela para as próximas semanas ou meses segue sendo buscar a região dos $40. Então, o que eu estou dizendo é, talvez nas próximas horas ou dias ela pode ir no 74, mas nos próximos meses é bem provável que a gente veja Solana lá na região dos 40. Tá? Então, subidas podem ser um bom sinal, pode ser uma oportunidade para quem quer vender e apostar na queda, entrar. A gente também não pode deixar de falar da Aave, né, que andou subindo também hoje. Aave, assim como a Solana, pode estar formando um fundo duplo, né, mas ela precisa romper uma resistência, que é a região ali dos $65. Se ela romper os $65, aí a Aave tem espaço para subir nas próximas horas ou dias até os $71. Uma subida pequena, mas fiquem de olho, tá? Token Hype da corretora Hyperliquid, meus amigos. Essa é traiçoeira na análise gráfica, tá? Ontem ela tinha rompido para baixo, um ombro cabeça a ombro, com alvo lá na região dos 42. Agora já parece estar virando. Avax, meus amigos, andando de lado na região dos 6 e pouco. Chainlink, andando de lado aqui nessa região dos 7,90, tá? Mas a tendência para Chainlink segue sendo buscar alvos mais abaixo, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico da Chainlink, ela tem tendência para as próximas semanas ou meses a buscar a região ali dos $6. XRP subiu um pouquinho hoje, mas andando de lado, não conseguiu. Ela, né, subiu ali em torno de 4%, mas não conseguiu formar um padrão confiável ainda. Tokenir, meus amigos, subiu hoje, mas o gráfico dela, que também é muito traiçoeiro, assim como o da Hype, está apontando para a região de 1,66, então tem espaço para cair. ADA Cardano, meus amigos, gráfico da ADA Cardano tá aí caindo hoje, né? Uma queda aí. Aliás, tá subindo, desculpa, tá confundindo aqui, eu olhei o candle errado, tá? Uma subida de 6%, mas não mudou a tendência principal dela para os próximos meses, que é buscar a região dos 3, 4 centavos de dólares. Token Tom, meus amigos, é outra que subiu hoje também, subiu aí mais de 6%, mas o alvo para ela segue sendo a região de $1, que é o alvo daquela bandeira de baixo que ela rompeu para baixo nos últimos dias. Outra moedinha que a gente não pode deixar de falar, Token Tron, meus amigos, caiu hoje mesmo com o mercado subindo, né? Impressionante, caiu 1,2, tá, mas parece estar perdendo o suporte dos 32 centavos, então pode ser que a gente veja Token Tron lá na região dos 30 centavos nos próximos dias. Outra moedinha importante é a Dogecoin, meus amigos. Dogecoin subindo hoje também, mas sem padrões gráficos confiáveis formados por enquanto. Pendle também subindo, mas sem padrões gráficos confiáveis. Sui também subindo um pouquinho hoje, mas para as próximas semanas, Sui parece ter um alvo muito baixo, na região dos 40 centavos de dólares. E tenho que falar aqui também da Zcash, né, pessoal? Outra moeda importante. Tá aqui, quando a gente vai no gráfico da Zcash, a gente vê ali uma cunha ascendente padrão, que normalmente indica queda rompida para baixo, com alvo na região dos $280 aproximadamente, tá? Então tem bastante espaço para cair nos próximos dias, embora não tenha caído hoje, né? A Zcash hoje acompanhou o fluxo do mercado, mas o gráfico dela está apontando para uma situação mais difícil. Lembrando que alguns dias atrás descobriram uma falha nela e o token derreteu, tá? Então cuidado com altcoins nesse momento. No mais, meus queridos, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico, lá no canal do Telegram também, tá? Desejo a todos uma excelente noite e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.